Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está dando continuidade aqui na Amivale no nosso estudo das obras de André Luiz, né? Como todos já vêm acompanhando, a gente está estudando o livro Ação e Reação. Hoje teve uma pequena troca na ordem dos capítulos. Na semana anterior a gente estudou o capítulo 8 e nessa semana a gente vai estudar o capítulo 7, né? Depois a gente dá a sequência, normalmente a sequência dos capítulos, né? O capítulo 7, Conversação Preciosa. Quem vai apresentar hoje o capítulo é o doutor André Luiz. Então fica à vontade, André. Bom, boa noite a todos. Vamos aproveitar esse momento que nós estamos aí, né, juntos para poder refletir e aprender um pouquinho mais aí com os ensinamentos da doutrina espírita, que nos traz tantos esclarecimentos aí para nossas vidas, né? Entendendo melhor o que nos acontece e como é que devemos aí nos portar diante desse mundo, as nossas prioridades, o porquê e o para quê que estamos, né? Aliás, essa obra Ação e Reação, ela vem bem explicar isso, né? O porquê e o para quê que estamos. Que são esclarecimentos que, sinceramente, eu só vejo a doutrina espírita que consegue nos explicar esses detalhes que caracterizam essa nossa vida aqui atual, né? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês aqui a apresentação. Tá dando para ver direitinho aí? Perfeito. Então, vamos lá. Estudo das obras de André Luiz, né? A vida, essa série, a vida no mundo espiritual. Nós já estudamos aqui na Amivale já algumas obras muito importantes, né? E estamos agora em outra obra, né? É difícil dizer qual que é a mais importante, né? Tudo bem que nosso lar foi um divisor de águas, né? Mas são obras assim, elas são muito peculiares, né? Elas se somam, então é difícil dizer. Mas talvez essa aqui seja uma das mais importantes, porque ela justamente nos traz aquilo que Kardec, né, nos esclareceu na codificação sobre a lei de causa e efeito, né? E aí aqui André Luiz nos traz, né, muito mais detalhado, uma complementação sobre essa lei, né? No caso aqui, a obra André Luiz nos traz o termo ação e reação, que está absolutamente interligado. E principalmente nesse capítulo, que é o capítulo 7 da Conversação Preciosa, e justamente é um capítulo que aborda bem isso, bem essa questão, né, da lei de causa e efeito aqui, onde André Luiz e seu companheiro Hilário estão lá na Mansão da Paz, que é um lugar de socorro, né, que se localiza ali bem aqui próximo do orbe, né, em que faz uma assistência a encarnados e desencarnados em situações muito precárias, né, principalmente desencarnados, né, espíritos no plano espiritual sofrendo consequências assim muito dolorosas, né, chega ao ponto até de espíritos dementados, espíritos perversos, cruéis, né, numa situação, numa região muito difícil, né, em que eles estão ali no processo necessário, né, tudo conforme a necessidade. E fazendo, né, uma analogia com a mesma situação no plano físico, também de encarnados em situações muito difíceis, né, de muitas dores e sofrimentos, e a interligação, né, dentre esses espíritos desencarnados e encarnados que se influenciam mutuamente, né? E normalmente numa história que já vem de longa data, né, de outras encarnações anteriores, espíritos que normalmente vêm ligados por algemas do ódio, né? E aí, como essas obras de André Luiz nos ensinam para nós quebrarmos as algemas do ódio através do perdão, né? Lembrando que se hoje sofremos perseguição de alguém, é porque o perseguimos em algum momento lá atrás, não existe injustiçado, né? E da mesma maneira também de nos ensinando a não criarmos algemas do ódio, que nós estamos aqui na realidade para criar laços de amor. E quando criamos algemas do ódio, a gente vai só se complicando, né? Então é a questão da indulgência,
né, da tolerância, né? Na sua essência é isso, né? É isso que as obras de André Luiz nos traz muito forte, principalmente essa, ação e reação, e esse capítulo, Conversação Preciosa, tá? Eu sempre gosto aqui de mostrar, né, a obra original, Ação e Reação, e essa outra obra que eu utilizo muito nos estudos das obras de André Luiz, porque é um resumo, que dá uma noção assim, geral, então é legal, serve bastante para a pessoa estudar, né? E aqui tem um resumo das 13 obras, 11, né? E apenas cita aqui a evolução em dois mundos e mecanismos da mediunidade, que são obras muito específicas e até muito complexas. Elas são talvez as duas obras mais difíceis de serem estudadas. Aí aqui eles, a FEB, a organização, né, que foi feita através do Geraldo Campetti, que foi o coordenador, ele aí deixa, né, só citadas, porque a complexidade é tão grande que a pessoa tem que realmente se aprofundar, se debruçar diretamente na obra. Mas aqui é legal para fazer um resumo, né, uma revisão, ou mesmo uma primeira lida, uma primeira estudada mais assim compacta e depois ir para a obra também. Eu acho que o ideal é primeiro estudar a obra original, são 13, tem que estudar, né? Algumas são, mas não são obras muito grandes, né? São obras bem objetivas. E aí depois, então, você pode fazer uma revisão com essa coleção aí da FEB, né? Bom, então esse capítulo 7, né? Que é Conversação Preciosa, aqui é, nós temos então o André e o Hilário, que são companheiros nessa jornada, né? Sobre o instrutor Druso, né? Lembrando que cada obra tem praticamente um instrutor diferente, né? Normalmente algum espírito especializado em alguma parte, né, dessa jornada que André nos traz, né, desse testemunho dele, desse aprendizado dele no mundo espiritual, vindo nessas comissões do plano espiritual aqui no mundo próximo da nossa orbe e nessa conexão que existe muito forte entre o plano terreno aqui, plano encarnado, juntamente a esses planos mais pesados, né, mais baixo umbral, regiões que eles chamam também de abismo, e são regiões assim muito pesadas, porque normalmente ali se encontram, né, esses espíritos muito comprometidos diante daquilo que fizeram quando aqui estiveram encarnados. E lá eles ficam um tempo, às vezes muito tempo, né, num processo aí de parasitismo, vampirismo, né, com os inimigos de outrora, e exatamente são as algemas do ódio que nós falamos aí no início. Então, aqui, na realidade, André, o Hilário, junto com seus instrutores, e o Druze, o assistente dele, Silas, né? Eles estudam o significado do termo karma, a origem, a natureza, mostram para a gente a finalidade da dor, né? A importância da dor como uma ferramenta fundamental para o nosso processo, né, de reparação, de aprendizado e de evolução, né? E esclarecendo para a gente, que são coisas que as pessoas perguntam, né? Todo mundo que tem um certo interesse ou até uma curiosidade em relação à questão espiritual, né? Tem muitas pessoas que questionam: será que a gente já vem aqui com um plano pré-definido? Né, um determinismo absoluto, né? Ou será que a gente consegue mudar? O destino já vem traçado, né? E aqui exatamente esse capítulo nos mostra que são as duas coisas misturadas. Existe uma simultaneidade entre um determinismo, quer dizer, um planejamento pré-encarnatório, que normalmente nós participamos de muitas escolhas, até de provações e expiações, né, com o objetivo de evolução, de reparação e evolução, mas também nós temos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio que Deus, nosso Pai, nos dá, permite que a gente possa, né, mudar esse determinismo para melhor ou para pior. A gente pode se comprometer mais ainda, ou a gente pode conseguir realmente melhorar a nossa situação, inclusive a ponto de mudarmos, né, para melhor
muitas vezes, esse determinismo. Às vezes a gente vem aqui com um planejamento, às vezes, de passar por expiações muito dolorosas, e dependendo do que a gente faz do nosso livre-arbítrio, né, através do desenvolvimento das virtudes, né, de fazer o bem, resumidamente, de fazer o bem, às vezes a gente consegue até a misericórdia, né, cobrir os nossos males através do bem que a gente pratica hoje. É por isso que a doutrina espírita também nos traz tão forte isso, fazer o bem o tempo todo, né? É a caridade, né? A caridade é fazer o bem. E esse fazer o bem, ele pode realmente amenizar muito as dores que a gente teria que passar, né? Às vezes até modificar no sentido para melhor, né? A gente ter um, 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 uma situação aqui na vida encarnada melhor do que imaginávamos do ponto de vista de amenizadores, sofrimentos e tudo mais, né? Então, André e o Hilário, eles entrevistam o ministro Sâncio para melhor, então, eles compreenderem as causas do sofrimento na matéria e na vida espiritual, né? Então, esse ministro aí, ele é um trabalhador, né, que está abnegado justamente nesse processo, né? Nesse amparo, nessa situação que existe de dores, de sofrimentos muito fortes que envolvem encarnados e desencarnados, né? Pelos motivos que nós já falamos. E aí ele vem então explicar, né? para, para o André e para o Hilário, né, determinadas coisas, né, mais detalhadas. Então, o ministro esclarece, né, esse termo que é muito falado, karma, né, que na realidade é um termo dos hindus, ele não é um termo especificamente da doutrina espírita, tá? Mas também é citado e falado na doutrina, né, em alguns momentos, tanto que está sendo falado aqui. Mas aqui ele tenta explicar o que que seria esse karma, para não ter uma dupla interpretação, ou então uma interpretação desviada, né? Então, ele mostrando que, na realidade, está dentro desse contexto que Kardec nos trouxe na codificação da lei de causa e efeito, e que André Luiz nos traz aqui nas suas obras, psicografadas por Chico, sobre essa questão da ação e reação. Então está exatamente relacionado a isso. Então, o karma aqui para a doutrina, embora não seja um termo originário da doutrina espírita, mas é citado na doutrina. Na realidade, nós estamos falando aqui de lei de causa e efeito, original do Kardec, e ação e reação, que foi trazido como um complemento pelo André Luiz, né? Uma vez que toda ação ou movimento deriva de causas, né? De impulsos anteriores, e que vão, então, determinar determinadas situações que nós então iremos passar de uma maneira mais, vamos dizer, exuberante, ou de repente até numa situação muito amenizada em função daquilo que nós estamos fazendo, né? Então, é muito interessante porque André Luiz nos traz a questão, né, que nós somos os autores do nosso destino. É muito legal isso, né? Só que nós temos que lembrar que nós somos os autores do nosso destino, mas essa autoria não é só da vida atual. Porque se fosse só da vida atual, não daria para explicar situações muito sofridas, muito dolorosas, tragédias muitas vezes, que de repente a gente passa aqui na vida e a gente não consegue uma explicação, porque aparentemente, né, não fizemos algo que justificasse tamanha dor. Aí nós temos que lembrar que aí são autorias nossas relacionadas a vidas anteriores. Por isso que a doutrina espírita nos fala que as injustiças elas são aparentes, mas não são realmente reais, né? E aí, né, o ministro continua explicando que a administração divina dispõe de mecanismos, né, para estar trabalhando isso aí, né? São as leis universais, né? Essa vida cósmica, né? Com a finalidade de aplicar o amor e a justiça em todos os escaninhos do universo, né? Então a doutrina espírita fala muito sobre isso, né? Sobre as leis do universo, a lei da natureza, né? A lei de Deus, né? Lembrando que nosso Pai, como o Criador, né? Como a misericórdia
total, o amor supremo, a inteligência suprema, né? A justiça divina. E aí, quando a doutrina aborda essa questão da justiça divina, né, não podemos confundir com a justiça humana, porque são muito diferentes. A justiça humana é criada por nós, né, seres humanos absolutamente imperfeitos e endividados. Então, é uma justiça muito meia-boca. E hoje a gente vive uma situação hoje no mundo e no nosso país que mostra bem o que que é essa justiça humana. Está longe, muito longe de uma justiça verdadeira. Mas é lógico, né? A própria doutrina nos ensina, né, que existe um outro pilar muito importante na vida espiritual, na nossa jornada, que é a lei do progresso. E essa lei do progresso é que todos nós vamos melhorar, de um jeito ou de outro, mas nós vamos melhorar, né? E esse melhoramento é uma lapidação que a gente tem que passar, onde sofrimento e dor são necessários. E aí, tudo coordenado por essas leis universais, né, pelas leis da natureza, né, em que você aí sim tem uma justiça, que é uma justiça, vamos dizer, implacável, que todos vão ter que responder pelos seus atos. Porém, existe formas, sim, dessas situações de erros cometidos no passado serem amenizados a partir do momento que a gente consegue, né, cobrir, né, neutralizar o mal através do bem, né, neutralizar o ódio através do amor, né? Então, por isso que nós temos condições, sim, através do nosso livre-arbítrio, conseguir modificar esse nosso destino, pelo menos amenizar aí situações que nós teríamos de intenso sofrimento. E aí fala, né, explica para André, quer dizer, está explicando para a gente, né, gente? Está explicando para a gente, né, que as religiões na Terra, elas acertaram quando, por intuição, né, localizaram o céu nas alturas e o inferno nas ondas inferiores. São as intuições, né, gente? Né? Mesmo na ignorância nossa, das religiões, né? Lembrando que aí religião, quando a gente fala religião, é uma situação institucional criada por nós, seres humanos, inventada por nós, mas em geral com insight espiritual, né? Muitas e muitas vezes, né? Com o amparo de mentores, benfeitores espirituais, né? São muitos, inclusive que tiveram passagens aqui na vida terrena como trabalhadores nessas diversas religiões, né? E aí a questão da intuitiva das religiões de falarem sobre céu e o inferno. Quer dizer, não está errado, né? Na realidade, de certa forma, existe realmente isso, né? Não na maneira, né, muitas vezes erroneamente entendida pelos religiosos daqui, da crosta, mas realmente como questões de zonas inferiores, né? Que ficam realmente, em geral, bem próximas aqui do orbe terráqueo, né? Bem próximas à crosta da Terra, né? Enquanto que as regiões de maior elevação, evolução espiritual, elas ficam muito mais acima realmente, né? Então existe aí vamos dizer, uma divisão topográfica, né? É, é, Mais ou menos, né? De escalas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, as colônias espirituais, colônias que vão desde regiões mais pesadas, densas, né, onde o sofrimento é muito intenso e espíritos muito perversos ou comprometidos, até colônias mais elevadas, com situações melhores, né? Onde, por exemplo, temos a colônia Nosso Lar, que numa situação um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor em relação a, por exemplo, aonde André e Hilário estão nesse momento, nesta obra aqui, Ação e Reação. Eles estão aí na Mansão da Paz, uma região, né, bem pesada de tarefas socorristas diante de espíritos muito comprometidos, né? Então existe realmente isso, né? Onde se promove a cobrança, o reajustamento e a recuperação dos devedores, da contabilidade divina, né? Legal esse termo, né? Que a doutrina nos traz, que essas obras aí, a obra de André Luiz nos traz, a contabilidade divina. Essa funciona. Essa não tem erro, não. Não tem erro, né? Então, acrescenta que o bem é o progresso e a felicidade. Ó,
Está aqui, novamente, a doutrina nos dando a receita. O bem é o progresso e a felicidade. Significa que nós vamos evoluir e que nós seremos felizes a partir do momento que nós praticamos o bem. Quanto mais praticamos o bem, melhor será o nosso destino, né? E o mal é o inverso. O mal é a triste vocação do homem para, né, para a prática do bem, seu benefício unicamente. O que quer dizer aqui? Egoísmo. Exatamente isso. E nós, né, já cometemos muitas falhas e reencarnamos para tentar, então, reparar e evoluir. E muitas vezes, com vários testemunhos que André Luiz nos traz aí de vários espíritos, falhamos novamente. Caímos nas mesmas armadilhas, né? E muitas vezes, muitas vezes não, em todas as situações ligadas às grandes duas chagas das nossas vidas imortais, que é orgulho e egoísmo, né? Isso está muito claro lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, e essas são as grandes chagas das nossas vidas: orgulho e egoísmo. Então, isso é importante, porque a doutrina nos ensina o quê? A nós combatermos em nós mesmos o orgulho e o egoísmo. Porque o que nos traz sofrimento, endividamento, são justamente os desdobramentos dessas duas chagas em nossas vidas: orgulho e egoísmo. Quando a gente consegue usar o antídoto, que é a humildade e a caridade, a prática do bem, a gente neutraliza essas duas chagas, né? E é essa a nossa luta, né, gente? Na realidade, nós estamos aqui para isso, botando assim de uma maneira bem prática para isso, né? É interessante, né, que vocês podem ver aí, Newton, a Cláudia que está presente agora, e quem estiver nos assistindo ou assistir depois, né? É muito interessante porque as obras de André Luiz, elas vêm ao encontro de tudo aquilo que Kardec colocou na codificação. Como nós, seres humanos, somos imperfeitos. Como nós temos a capacidade de deturpar as coisas. Vinde o que nós fizemos com o cristianismo primitivo. Deturpamos tudo. Deturpamos tudo. E utilizamos o nome de nosso Mestre Jesus, bondade imensa, né? O espírito mais perfeito que aqui esteve, o nosso governador planetário, para defender coisas absolutamente inferiores, né? Utilizando o nome dele para isso, né? Nós temos essa capacidade, né? Essa capacidade de deturpar e trazer aquilo conforme as nossas conveniências, né? Inferiores. É impressionante isso. É impressionante isso. E aí, como que a gente deturpa tudo? Então, a doutrina espírita, por exemplo, nós, espíritas, como nós temos deturpado a doutrina, como nós temos interpretado e desviado os conhecimentos que a doutrina nos traz. Nos traz para nos ajudar, é o despertar espiritual, que as pessoas precisam saber, e essa é uma das missões da doutrina espírita, que é justamente trazer esse despertar espiritual, né? E aí entra os espíritas, que são considerados trabalhadores da última hora, são os discípulos da modernidade, para levar esse conhecimento. Só que o que a gente faz? A gente pega esse conhecimento e deturpa ele todo, e passa a coisa errada. Vivencia erradamente e divulga erradamente. É um problema, né? Nós não somos fáceis, não, viu? É porque realmente nosso pai gosta muito da gente. Eu vou te falar, a gente faz de tudo para poder realmente sofrer, né? É impressionante isso. E aí forma, né, nesses ensinamentos que, embora nossa mente guarde latentes os acontecimentos, né, do futuro, ou seja, olha só, hein? No fundo, a gente tem uma sensação, uma percepção daquilo que vai nos acontecer. Olha que coisa interessante. Quer dizer, esse planejamento reencarnatório, quando a gente encarna, vem um véu, né? Vem a amnésia, apaga a nossa memória, né? Praticamente. Mas no fundo, a gente tem as percepções, né? A gente sabe aquilo que nós temos de grandes defeitos, aquilo que precisamos melhorar, e, de certa forma, uma percepção da nossa caminhada, daquilo que vai nos acontecer. Mas aí entra justamente a questão de a gente, através
da prática do bem ou a prática do mal, a gente definir essa nossa caminhada. Quer dizer, existe um destino, mas ele não é absoluto, ele não é rígido, ele é absolutamente maleável, né? E aí vai depender muito do que nós fazemos do nosso livre-arbítrio. Ele é total? Não, não é um livre-arbítrio total, mas é um livre-arbítrio relativo, né? E aí vai depender do que nós estamos fazendo com essa nossa liberdade aí relativa para poder a gente então definir melhor a nossa caminhada, né? E aí explica aqui, né, os conceitos, né? E aí dá o exemplo, né? Como todas essas obras de André Luiz, traz os testemunhos, né? E traz os exemplos. Exemplo da questão do suicídio, né? Que a pessoa depois fica com aqueles reflexos condicionados. Olha que interessante isso, né? Termo que é utilizado nesse capítulo aqui. Reflexos condicionados. O que que é isso? É você, de certa forma, né, ter uma tendência a repetir aquilo que você fez na outra vida. Por exemplo, o suicida da vida passada, ele tem uma tendência, um reflexo condicionado para tentar se suicidar de novo. É impressionante isso, né? A repetir o equívoco de lá atrás, né? E aí, obviamente, ele tem toda a condição de não cair na mesma armadilha. E aí entra a questão do seu livre-arbítrio e o amparo espiritual. Lembrando que muitas vezes esse amparo espiritual vem através de uma criatura encarnada, né? Quantas e quantas vezes em nossas vidas aparece uma pessoa encarnada, que vem nos esclarecer, nos ajudar ou dar um toque em relação a alguma coisa. E isso aí nada mais é do que Deus ajudando a criatura através da criatura. Coisa que também a doutrina espírita nos ensina, né? É espetacular. Então você vê que tudo, ó, tudo flui, né? Tudo converge, né? Eu não entendo como tem alguns espíritas, não são poucos, viu? Que falam que as obras de André Luiz não têm nada a ver com o espiritismo. Pelo amor de Deus. Aí realmente, né? Ou falar que o espiritismo não tem nada a ver com Chico Xavier. Olha, eu vou te falar. Nossa, nós somos difíceis, nós somos complicados. Mas a vida ensina, né? E ensina que o espírito encarnado ou desencarnado, né? Ele gasta aquilo que não lhe pertence. Olha que interessante, né? Tudo que nós temos, que faz parte de um projeto reencarnatório, de uma situação que muitas vezes nós escolhemos no plano espiritual, junto com os benfeitores espirituais, é, na realidade não nos pertence, né? Fazendo uma analogia, a gente chega aqui a encarnar, a gente encarna sem nada, sai do útero sem nada, né? E a gente vai para a Terra, né? Também sem nada. A hora que a gente parte, não leva a nada, a não ser as virtudes, né? Então, tudo que nós temos nessa vida aqui é um empréstimo que nos é dado, permitido, para o nosso processo evolutivo, né? Então, todas essas situações que nós temos na vida são situações para nos dar condição da nossa lapidação e do nosso processo evolutivo. Muitas vezes, o que que nós fazemos? Usamos mal esse empréstimo que nos foi concedido, né? Por isso que muitas vezes a gente vê na doutrina espírita falando que, por exemplo, a riqueza material, a beleza física, são grandes provações, que são as situações que nós somos mais, né, levados, né, estimulados a gente se perder, justamente pelo egoísmo e pelo orgulho, né? Então, e aí a vida nos ensina. Porque se numa vida nós utilizamos muito mal aqueles bens materiais que nos foram permitidos, numa outra vida, a gente vem numa situação precária financeiramente, econômica, em termos materiais, difícil para poder a gente aprender, a gente evoluir. Reparar, espiar, né? Ou provações mesmo, né? Provações mesmo. Da mesma maneira, né, que muitas vezes você pode fazer o bom uso. E através desses bens materiais que lhe foram emprestados na vida encarnada, você fazer bem uso delas. E isso vai te evoluir, né? Então, o problema não é o recurso material. O problema é o que você faz com ele.
A doutrina é muito clara em relação a isso, né? E tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a codificação pura, que nos fala sobre essa questão das diferenças, né? Riqueza, pobreza, do ponto de vista material, para a gente acabar com essa coisa aí deturpada também, que invadiu hoje o movimento espírita, né? Misturando aí ideologias que não tem nada a ver com o espiritismo. Pelo contrário, o espiritismo nos alerta sobre essas doutrinas e essas filosofias e ideologias extremistas que tem nada a ver com o espiritismo. Tem nada a ver com o espiritismo. Novamente, a gente desviando a caminhada, porque o espiritismo nos mostra que cada um tem sua história, né? Nos planos evoluídos, lá na frente, muito lá na frente, aí nós teríamos uma situação que nós teríamos igualdade, tão evoluídos que somos, né? Não vamos ter mais nada para provar nem para espiar. Mas até chegarmos lá, não tem jeito. Uma hora você vem de um jeito, outra hora você vem de outro. Uma hora você vem homem, outra hora você vem mulher, uma hora você vem pobre, outra hora você vem rico, né? E isso tudo conforme as necessidades, dentro de um projeto ali reencarnatório. Ou até compulsório. Dependendo da situação, a gente sabe que muitas vezes, quando o espírito está tão dementado e comprometido, ele tem as chamadas reencarnações compulsórias. Tudo coisas que não são ensinadas aí nas obras de André Luiz, mas que tem tudo a ver com a codificação. Tem tudo a ver com codificação. Eu não entendo da onde que tem espíritos que falam que não tem nada a ver, que fala contrário, não sei da onde. Vai me desculpar, mas não sei da onde, né? Bom, e aí conclui nesse capítulo que, não obstante a misericórdia divina, da justiça ninguém fugirá à justiça divina. E que, por isso, há expiações tanto na vida material quanto na vida espiritual. Há expiações tanto na vida material quanto na vida espiritual. Tudo como as leis divinas, essas sim são perfeitas, que nós necessariamente, implacavelmente, nos submetemos a elas. E nós vamos ter aquilo que precisamos, seja no plano físico, seja no plano espiritual, nesse processo evolutivo, nessa jornada contínua, né, em que envolve nós ainda espíritos inferiores com muitas dívidas, envolve expiação, reparação, arrependimento, reparação e progresso. Gente, Kardec falou isso. Está lá na codificação. E André está aqui nos exemplificando isso aí. Então, eu acho que era isso que eu tinha separado aqui. Ah, não, tá aqui para finalizar. Grandes ensinamentos desse capítulo. Então, resumindo, não existe o determinismo absoluto. Temos o livre-arbítrio para amenizar ou agravar os nossos débitos. Ninguém consegue fugir da responsabilidade pelos seus atos. Ninguém. A justiça divina ela é implacável no sentido do aprendizado que necessitamos para resgatar e evoluir, né? Resgatar e evoluir. Então é isso. É isso aí que eu tinha para trazer, gente, para nossa discussão aí de hoje. Capítulo muito bom, né, gente? Capítulo excelente, né? Ótimo. Bom, o André, ele esgotou bem o assunto aí, ele pegou todos os pontos importantes do capítulo, esmiuçou muito bem esmiuçado aí. E, então, assim, primeiro agradecer a ele que está sempre colaborando com a gente. É, aproveitar até essa oportunidade, né? Se não fosse pela colaboração dele, do César, da Flaviana, da Cláudia, do Bruno, né? Esse nosso estudo aqui não seria possível, né? Então, aproveitar a ocasião e agradecer realmente a preciosa colaboração deles todos nesse nosso estudo. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Como eu disse, o André já esmiuçou muito bem os pontos, mas alguns pontos aqui me chamaram a atenção. Eu achei interessante essa reflexão que ele faz sobre a dor, né? Porque na maioria das vezes a gente coloca a dor como um castigo, né? A maioria das pessoas acham que os dores, os sofrimentos são castigos de Deus e tal, e na realidade as nossas dores, os nossos sofrimentos são experiências necessárias para o nosso crescimento, para o nosso
próprio aprendizado e crescimento espiritual. E elas muitas das vezes são frutos do nosso mau uso do nosso livre-arbítrio, né? Nem sempre, né? As dores elas podem ter como origem expiações, né? Como eu disse, pelo nosso passado, pelo nosso mau uso do livre-arbítrio, como elas também podem ser provas, né? Que na realidade, quando a gente encarna aqui, é, é que a gente vai colocar em prova aquilo tudo que a gente aprendeu, né? É durante a encarnação que a gente vai ver se a gente realmente fixou os valores que a gente aprendeu, né? É na prática, na vivência aqui na matéria, né? Então, essa questão da dor, eu acho uma questão muito interessante da gente abordá-la sobre o aspecto realmente que ela é, né? Não encarar as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos como castigo, mas sim como experiências necessárias para o nosso aprendizado, né? Um outro ponto que me chamou a atenção é quando o Sanzio ele abre os questionamentos para o André, né? Ele faz uma frase que eu achei bem interessante, né? Assim, ele pergunta assim: pergunte, meu filho, sobre questões não pessoais e responderei o quanto puder. Ou seja, os espíritos mais adiantados e tal, a questão da impessoalidade, né? Como eles não ficam presos à, à questão pessoal, à questão egoística, né? Então, assim, ele já deixa logo claro que os questionamentos não estão ali para atender curiosidades ou questões egoísticas, né, das pessoas, né? Então, achei bem interessante isso. Outro aspecto que o André já tocou, a respeito do karma, né? O André já explicou. O karma é um termo que vem do sânscrito, né? E a tradução seria ação. Então, eu acho bem pertinente, porque, assim, na realidade, a gente é o resultado do que a gente escolhe ser, né? Então, assim, na semana anterior, a gente estava até comentando aqui com o César, né? Que, assim, a vida, de uma certa forma, ela é bem simples, né? Na realidade, a cada instante a gente está fazendo escolhas, né? Cada escolha que a gente faz, das mais simples do dia a dia, até as maiores da nossa vida, né? Cada escolha que a gente faz, a gente está plantando uma semente. Cada escolha que a gente está fazendo, a gente está plantando uma sementinha e não tem como fugir da colheita depois, né? Então a gente escolhe, a cada instante a gente está escolhendo, tomando decisões no nosso trabalho, na nossa vida particular, né? É, escolhendo, é, como naquela passagem do bom samaritano, né? Passar às vezes diante de uma pessoa, aí cabe a gente ali ver se a gente pode atender da melhor maneira possível, ignorar aquilo, quer dizer, nas ações simples até da vida, cada escolha é uma semente que a gente lança e que a gente vai colher na frente, né? Então, basicamente, a vida funciona dessa forma, simples, né? E uma outra questão aqui que o André também tocou, a questão dos bens materiais, né? Como ele falou aqui, nós somos só usufrutuários aqui de algo que não nos pertence, né? A gente é tão apegado à matéria, aos nossos bens, aos nossos títulos, né? A essas condições que são transitórias e ilusórias. A partir do momento que a gente desencarna, isso tudo desaparece. A gente, quando vai para o plano espiritual, a gente não vai levar os nossos títulos, os nossos bens, né? Então, realmente é uma ilusão, né? Então, assim, a gente está usufruindo momentaneamente de algo que realmente não nos pertence. O que realmente nos pertence é aquilo que nós somos, né? Não o que nós temos. Então, essas questões assim eu achei bem interessantes, né? Boa noite a todos. A Andrea já expôs aí o capítulo muito bem resumido. É, já abriu falando que esse livro, dentro da coleção André Luiz, tem uma importância muito grande. E, e esse capítulo, dentro desse livro, realmente surpreende, né? Porque um capítulo que se presta a falar de karma, bem e mal,
Sinais Kármicos, indo em memória espiritual. É um capítulo que a gente precisa realmente ler e refletir, eu acho que com bastante atenção, né? Já no início ele fala de Sanzio, né? E eu fiquei imaginando aquele espírito ali, né? Porque André Luiz teve contato com vários benfeitores, né? E como ele se emociona na presença de Sanzio, né? Uma coisa para a gente pensar. E é o que eu acho que o Newton falou, ele mostra essa humildade, né? Essa falta de personalismo na sua postura, nos seus diálogos, na sua conversação. Uma coisa bem bacana, né? Vocês já falaram de karma aí um monte. E é importante como ele também divide muito bem, né? Não só o karma individual, mas o karma de povos, o karma de estados, o karma de instituições. E se a gente observar bem, a gente vê muito isso, né? Cada povo com seu karma. Às vezes o Brasil, um país de dimensões continentais, cada estado com seu karma. Só a gente observar com cuidado que a gente começa a ver como as coisas como realmente são, né? Me chamou a atenção as duas que ele cita nesse capítulo, os dois extremos da vida, né? Então ele fala muito da importância da infância e da adolescência para a construção da fortaleza moral do indivíduo. Então, acho que é uma coisa para a gente pensar, né? A gente que lida com os nossos filhos, netos, pacientes, né? Nós que temos alunos, né? Nós que temos contato com criança, com adolescente, da gente saber aproveitar essa oportunidade para realmente ajudar a construção dessa fortaleza moral desse indivíduo, né? Que momentaneamente está sob a nossa guarda naquele período da vida. Entretanto, que nem ele fala no capítulo, entretanto, no espírito consciente, a vontade recompõe o destino. A vontade recompõe o destino. Então, essa importância do livre-arbítrio, né? A importância do discernimento, da vontade. E a gente vê isso, inclusive, na criança. Quantas crianças a gente não vê que nasceu, às vezes, num ambiente desfavorável, num ambiente de violência, e daqui a pouco aquela criança está aí indo para o Teatro Bolshoi, indo despontando no aula de violino. Então você vê que esses talentos assim que esse espírito traz e desponta, né? E outra coisa, ele fala da velhice, né? No momento que a gente é mais ponderado, que a gente tem mais bom senso, ele fala abertamente da importância da atividade religiosa e da prática da caridade nessa época da vida, né? A gente está fazendo já o caminho de retorno, de volta à vida real, ao mundo espiritual. E uma frase eu achei muito bacana, dentre muitas desse capítulo, que fala assim: a tempestade surgirá para todos em determinado momento. Contudo, quem puder dispor de abrigo certo, superar-lhe-á os perigos com desassombro. Então, que a gente saiba construir cada um de nós nesse abrigo certo e tendo certeza que a espiritualidade, a religiosidade e o espiritismo cristão é com certeza uma ferramenta importantíssima nesse processo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Deixa eu ver. Estão conseguindo me ouvir? Estamos sim. Saudade. Fiquei um Também. encontro Estamos só te que eu não ouvindo, sim. participei. Um encontro que eu não participei. E só para colocar o Newton e falar, né, também da sua colaboração sempre aqui, abrindo todo o nosso encontro, todo mês, né? Incansavelmente abrindo aqui nossos estudos. Muita colaboração sua também. Eu achei que o doutor André colocou de uma forma muito bacana, como sempre, vocês trouxeram bastante pontos, e eu só queria colocar, assim, um sentimento, que eu falei que esse livro eu conheci através do nosso estudo aqui, eu não tinha lido ele antes, e eu já acho, assim, a temática incrível, realmente maravilhosa,
que se conecta muito mesmo com a doutrina espírita, né? Trazendo, eu acho que até aprofundando, inclusive, os temas que está ali nas obras do Kardec, né? Através da doutrina, que é muito legal, assim, muita coisa que ajuda a gente a ficar mais claro, né? Você traz, eu acho que esses casos traz melhor aí a nossa visão, né? Como as coisas funcionam, você entender melhor todo esse funcionamento. E eu tô encantada com essa obra, tem muita coisa bacana, cada capítulo eu acho que é muito aprendizado mesmo, a gente tem que estar sempre lendo e relendo, refletindo, às vezes parar numa frase que nos chama a atenção, porque uma frase já puxa muita coisa. Mas o que me encanta na obra inteira, né, assim, dentro dessa temática, é que ao mesmo tempo, né, essa certeza também que traz de que a ação e a reação é uma lei e ponto, é indiscutível. A gente pode olhar isso na prática, né? O quanto que, sei lá, de repente a gente está jogando essa bolinha de ping-pong na parede, ela vai voltar. Assim, é uma lei realmente e tá ali. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o mais bonito desse livro é o quanto eles procuram deixar claro, ainda mais através da explicação, do tanto que eles se dedicam ao tempo de explicar isso para André Luiz, para trazer mesmo isso ao conhecimento de todos, o quanto que não é uma condenação, e que existe a possibilidade de você fazer amenizar todo as reações, as más reações, né, que a gente acabou plantando ao longo da existência, ao longo da vida atual e da vida passada, porque o tempo todo ele faz esse convite no livro, né, da importância da gente ter essa consciência, de ter esse despertar, de começar a plantar já algo que seja melhor, independente do que fez, né? E pensar sobre as ações hoje, no aqui e no agora, porque você só pode mudar aqui e agora, ninguém muda passado e ninguém muda futuro, você só muda o aqui e agora. Então, eu acho o mais bonito desse livro é esse convite, e o quanto eles vão deixando claro isso, que existe também essa misericórdia, que o pouco de bem, ou quando você se motiva a se esforçar no bem, quanto vale a pena. Porque esse bem é tão ilimitado, né? Quantas histórias ali ele conta passagens que o fato da pessoa ter modificado, ter começado a trabalhar no bem, o quanto ele recebeu uma misericórdia para algumas consequências ali que foram, entre aspas, não estou trazendo assim a palavra, mas amenizadas em algum sentido, né? Ou que você consegue suportar mais, né? A partir de um outro lugar, quando você tem essa motivação, quando você tem esse despertar. Então, eu acho muito bonito, né? E que esse despertar está sempre, assim, tá aqui para gente, todos os dias. Todos os dias esse convite para acordar, todos os dias esse convite para mudar, né? Para colocar atenção nesse comportamento, colocar atenção que esse comportamento advém de uma série de pensamentos, e ele coloca em diversos capítulos aí, ele faz várias relações em relação ao pensamento, né? Agora falando aí sobre a questão do determinismo, inclusive, né? Essa forma da gente pensar. Então, é muito legal, assim, eu acho muito bacana, assim, me chamou muita atenção essa parte. Acho que é uma inspiração, trazer conhecimento de uma lei, mas mais do que isso, eu acho que é um convite muito, estimulando muito a gente, assim, gente, agora, que às vezes também a gente entra nesse lugar, né, de ficar se culpando por coisas que fez, o que será que eu fiz, e olhar para a crise, isso deve estar num lugar de realmente só, e a gente só olha para isso e pronto, a gente se condena. Então eu vejo isso uma inspiração, por isso que eles talvez tenham aprofundado e feito questão de explicar, com toda a riqueza de detalhes, com todo esse funcionamento que impacta desde o pensamento, vidas passadas, já padrões antigos e que se repetem hoje, como esse convite mesmo assim, gente, vale muito a pena, porque o ganho, né, o esforço que a gente faz no hoje, dentro desse bem, com esse olhar, vai valer muito a pena em relação a grandes coisas do futuro, do amanhã, inclusive, né? Até o abrir ali para a gente ser sustentado a partir de um outro lugar por conta de energia e tudo mais.
Então isso me encanta, sabe? Porque, aproveitando a fala do Dr. André, né, ele fala o quanto que, muito infelizmente, existe realmente dentro da doutrina espírita ao longo, que eu acho natural dentro de qualquer religião, mas essa, esse olhar para alguns pontos, né, muito de uma forma às vezes muito pesada, distorcida, enfim. E eu acho que um dos pontos também é essa questão da pessoa, a gente muita pouca empatia para o outro, já julgar o outro a partir de um lugar também, né? Ah, deve estar espiando alguma coisa. E a gente não tem nem compaixão em relação à dor. E dentro dessa história, né, que eles vão contando os casos, cada caso individualmente de pessoas ali que eles vão acolhendo, é, o quanto que eles têm o tempo todo esse lugar de empatia, de amor, de não julgamento, de ajudar a pessoa a se fortalecer até que ela possa, então, começar a partir de uma nova chance de reencarnação e uma nova chance lá mesmo, dentro desse hospital, ali sendo acolhida, sendo cuidada, tratada, ela tem a condição de, no momento dela, começar a plantar o bem. E eles fazem isso com muita paciência, com muita conversa, com muito acolhimento, com outros tratamentos, através do magnetismo, através da oração, enfim. Então, acho que é uma obra, assim, realmente incrível, né? Como todas do André Luiz, mas essa me encantou bastante. É isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Bom, então, agradecer mais uma vez o André aí, a todos nós aí. Estamos tendo, como a Flaviana falou aí, a oportunidade de a gente estudar essas obras, né? Assim, nós estamos aqui todos estudando junto, né? Essa riqueza toda aí de conhecimento que André Luiz traz. E o nosso objetivo aqui é aprender também e compartilhar, né? Compartilhar com os outros, né? O maior número de pessoas possíveis, né? Porque todos nós somos aprendizes, né? Eu tinha um dirigente espírita numa casa que eu participava no Rio, ele sempre falava uma coisa que realmente é verdade. Doutrina espírita, todos nós somos aprendizes, né? O único professor que tem é Jesus, né? Então é que nós estamos todos juntos aqui aprendendo e o nosso objetivo é tentar compartilhar esse conhecimento, né, com o maior número de pessoas possíveis aí, né? Por isso que eu estava falando agradecer a colaboração de todos, né? Porque sem vocês aí isso não seria possível, né? Então é cada um de vocês aí que realmente torna esse estudo possível, né? Então, antes de encerrar, nosso próximo encontro, a gente vai dar continuidade com o capítulo 9, que é a história de Silas, né? É mais um capítulo aí bastante interessante, né? Então, antes de encerrar o nosso estudo, vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso mestre maior, ao Dr. Bezerra de Menezes, as suas falanges médicas, patrono dessa AME, responsável por esses estudos, a oportunidade de aqui estarmos reunidos para mais um dia de estudo e de aprendizado. Em nome de Deus, de Jesus, damos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Então, agradecendo a todos aí e aqueles que estão nos acompanhando, também lembrando que no Instagram, acho que 15 pessoas, né, Cláudio? Acho que faltam 15 pessoas para a gente atingir o número de mil seguidores lá, né? Para poder a gente continuar lá dando sequência também ao estudo. E quem estiver acompanhando, a gente tem feito lá, a Cláudia tem colocado aí, a Flaviana, uns cortezinhos do nosso estudo também, né? Com umas partes aí, quem quiser acompanhar lá no Instagram também é interessante, tá bom? Aí eu agradeço a todos aí uma boa noite a todos. Boa noite.